Toda a gente tem que assumir as responsabilidades. Neste caso, o que está em causa é uma política desastrosa, de consequências irreversíveis para o país. E não tem nada a ver com a globalização. Porquê é que António Costa e Constança Urbano de Sousa forçaram a demissão da altura da diretora do CEF? Porque queriam obrigá-la a mentir. Porque a lei de 2017 foi aprovada, com muitas palminhas de toda a gente e da comunicação social também, a catástrofe da manifestação de interesse, e a diretora do CEF, que sabia do que é que estava a falar, estava a dizer que ele ia ser um desastre, não tem nada a ver com a globalização. Basta ver a diferença dos números de 2016 para os 17, 18 e 19. Na altura, em 2017, quando se fez isto com a maior das arrogâncias, e convenhamos, com abuso de poder, o líder da oposição na altura, Miguel Prata Roque, se calhar estava tão distraído lá na governação que nem ouviu. Mas o líder da oposição avisou. Eu vou-te dizer que era o líder da oposição na altura. Chamava-se Pedro Passos Coelho. Ele avisou várias vezes que as mexidas da lei da nacionalidade levadas a cabo pela Geringonça e da imigração, das duas leis, iam ser um desastre. Na altura toda achou uma maravilha, porque o sistema queria livrar-se de Pedro Passos Coelho a todo o custo. Mas não me venham dizer, não se tenham um atrevimento de dizer que ninguém avisou e que ninguém podia prever. Esta foi, como disse Keir Starmer, o atual primeiro-ministro britânico, que é da família ali partidária do Miguel Prata Roque, Partido Trabalhista, Partido da Esquerda Democrática. Ele disse que o desastre das políticas migratórias foram resultado de uma política consciente. As pessoas sabiam o que estavam a fazer. E Miguel Prata Roque, tu até devias ter cuidado a falar sobre este tema, porque aqui à minha frente disseste uma coisa muito grave do ponto de vista democrático há uns meses. Quando tu disseste que este fluxo todo de imigrantes iria favorecer eleitoralmente o PS, porque eram os partidos da direita que estavam a dizer que isto não ia causar grandes desequilíbrios no país. Portanto, o que tu fizeste, o que tu disseste aqui, é o que os partidos da esquerda e da esquerda radical na Europa fazem, que é ter uma espécie de segmento eleitoral protegido dos imigrantes, mesmo que isso destrua os equilíbrios sociais do país. Para quem acha que Pedro Passos Coelho entrou numa deriva populista, vamos ouvir o que o antigo primeiro-ministro de Portugal disse sobre a política de imigração da Geringonça em 2017. Vejam o que se passou com a lei da imigração. Já o denunciei em agosto no Algarve, voltei a fazê-lo em Castelo de Vide e ainda hoje de manhã, respondendo à comunicação social, chamei a atenção. Cuidado com as alterações que foram feitas. Soubemos hoje, através da comunicação social, que dispararam aos milhares os pedidos de visto de residência para pessoas que procuram a nossa sociedade e a nossa economia. Disse e repito, como é que é possível que o Parlamento tenha pedido informação sobre o parecer do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a alteração que foi proposta pelo Governo e pelos partidos da maioria, em parte já ter aparecido na comunicação social referências a esse parecer e, ao fim deste tempo todo, o Governo ainda não ter tido o cuidado de enviar ao Parlamento, à Assembleia da República, essa informação. E hoje soubemos por um jornal que dispararam os pedidos justamente no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas sobre isso o Governo também não diz nada. E eu disse, cuidado, temos de ver, muito bem, se esta alteração que foi feita tem ou não tem um efeito de chamada muito grande que possa pôr em causa a segurança do país. Respondeu o Primeiro-Ministro outra vez com a conversa de que eu estou a quebrar o consenso que existe em Portugal há muitos anos sobre a lei da imigração. Eu quero daqui dizer que começa a ser excessiva a maneira como o Primeiro-Ministro desconversa sobre as coisas importantes em Portugal. E vou repor a questão. Quem alterou o consenso que existia em Portugal durante muitos anos com a lei da imigração foi este Governo que cedeu ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista para fazer esta alteração. A lei que existia antes era uma lei que estava consensualizada no país. E não me lembro que ninguém tivesse dito
que o Dr. António Costa tivesse dito que até esta alteração ter sido feita, que vivíamos num país xenófobo, ou num país racista, ou num país fechado ao exterior. Pelo contrário, somos um país tolerante, somos um país aberto, mas queremos ser um país com segurança. Em toda a Europa, as pessoas estão a pensar em reforçar a sua segurança. E nós cá, porque temos na geringonça uns partidos radicais que acham que pode entrar toda a gente, devemos pôr em risco a segurança dos portugueses e do país apenas porque há umas pessoas ideologicamente que querem fazer essa ruptura com o que foi o consenso que sempre existiu na sociedade portuguesa e por isso temos uma sociedade mais segura do que outros têm. E nós é que estamos a romper o consenso.